barato tá muito louco, a política brasileira tá muito louca e eu também tô ficando louca de ficar me enfurnando nesse churume, mas eu acho necessário. Então eu fiz um compilators bem do submundo. Se vocês quiserem assistir, segue nós aí. Vamos reagir. Ai, socorro, Deus. Vem, Fergus. Vai ficar comigo, né? Você quer meu lanche. Vagabundo. Então, bora lá. Esse vídeo aqui, ó, é a armadilha que faz o pobre votar contra ele mesmo. Ele é do canal Canadá Diário e eu vou reagir porque eu tava concordando. Enquanto isso eu vou comendo aqui, tá? Por que pobre defende e vota em político que odeia pobre? Imagina uma pessoa que depende do SUS, da escola pública, do salário mínimo, da aposentadoria, dos direitos trabalhistas, do transporte público, do preço da comida e de alguma proteção do Estado contra o abuso dos mais ricos. Agora, imagina essa mesma pessoa defendendo políticos que atacam sindicatos, relativizam direitos sociais, protegem bilionários, demonizam programas sociais, desprezam trabalhadores pobres e tratam desigualdade como fracasso individual. Essa contradição parece absurda, né? Só que ela é uma das engrenagens centrais da política moderna. Nesse vídeo, a gente vai investigar em detalhes como a extrema-direita aprendeu a transformar pobreza em ressentimento, medo em voto, religião em máquina eleitoral, mentira em identidade e frustração social em defesa fanática de líderes como Trump e Bolsonaro. A história começa bem antes do voto. Ela começa quando alguém convence o trabalhador de que seu inimigo não mora na cobertura, mas na casa ao lado. Vem junto comigo, pessoal, que vocês vão assistir hoje um documentário aprofundado sobre o assunto. E eu tenho certeza absoluta que no final... Vem comigo, pessoal. Vamos se afundar no lixo para ver se a gente toma um pouco de consciência, a gente como povo brasileiro, né? No final desse vídeo, tudo vai ficar esclarecido para você. Sem enrolação, direto para o assunto. Durante boa parte do século XX, a política parecia organizada por uma lógica relativamente simples. Trabalhadores votavam em quem prometia emprego, salário, aposentadoria, saúde pública, educação pública e proteção social. Empresários e setores mais ricos tendiam... O povo votava nas promessas, né? Tanto era, antigamente, os políticos eram conhecidos como falso, assim, porque não cumpria as promessas. Iam a defender menos imposto, menos regulação, menos sindicato e mais liberdade para o capital. Essa divisão, claro, nunca foi perfeita. O mundo real sempre foi mais complexo que os manuais. Ainda assim, havia uma instituição poderosa. Quem vive do próprio trabalho tenderia a apoiar projetos que fortalecessem direitos do trabalho. Óbvio, né? Isso era óbvio. Porém, a extrema-direita contemporânea explodiu essa lógica. Ela percebeu que uma parte enorme da população pobre e trabalhadora estava cansada, humilhada, insegura e desconfiada. Salários baixos, medo da violência, endividamento, serviços públicos precários, promessas quebradas, escândalos de corrupção, etc. Sim. Uma vida inteira ouvindo que bastava trabalhar duro, enquanto o dinheiro continuava concentrado no topo. Foi nesse terreno que Trump, Bolsonaro e outros líderes autoritários cresceram. Eles não chegavam dizendo apenas, vamos cortar direitos. Chegavam dizendo, você foi traído, riram de você, querem destruir a sua família, querem calar a tua... O problema disso é que eles humilham as pessoas, aí o povo brasileiro já tem essa síndrome aí de vira-lata. Humilham as pessoas, depois fala, não, calma aqui, ó, eu vou resolver o problema, vem aqui no colo do pai, vem tomar um café com capeta. Querem roubar seu país, querem entregar tudo para comunistas, imigrantes, globalistas, feministas, artistas, professores, jornalistas e juízes. A política virou uma peça emocional. O trabalhador continua pobre, óbvio. Sim. Mas percebeu uma explicação simples para sua dor. E explicações simples, quando embaladas com ódio,
viajam mais rápido que diagnósticos honestos. É o rage bait. Nos Estados Unidos, a campanha de Trump em 2016 foi um ponto de virada simbólico. Trump se apresentou como bilionário antissistema, uma contradição tão gritante, grotesca, que acabou funcionando como espetáculo. Ele falava como celebridade, insultava como apresentador de reality show, prometia restaurar uma grandeza perdida e transformava cada crítica em prova de perseguição. A base social desse fenômeno não está apenas formada pelos mais pobres em termos restritos. A força de Trump apareceu de maneira muito clara entre eleitores brancos sem diploma universitário, em áreas rurais, em setores ressentidos com a perda de status e em parte da classe trabalhadora. Também concordo. Para ser racista, só branco burro mesmo. Que se sentia abandonada pelas elites políticas tradicionais. A AP Voltcast registrou em 2024 que Trump manteve apoio forte entre eleitores brancos mais velhos e pessoas sem diploma universitário, ao mesmo tempo em que avançou entre jovens, homens negros... Ou seja, o povo velho da época da segregação e o povo jovem que não tem ideia. E homens hispânicos, justamente quem ele mais odeia. O dado importante está no desenho da coalizão. Trump conseguiu vender uma política agressiva, regressiva e plutocrática, com linguagem de revolta popular. A religião também virou uma peça central nessa história. Em 2024, cerca de, olha isso, pessoal, 80% dos eleitores evangélicos brancos apoiaram Trump, segundo uma matéria na Associated Press. Esse apoio persistente ajuda a explicar como um líder marcado por escândalos, brutalidade verbal e culto à própria imagem conseguiu se vender como defensor da moral cristã. O truque é antigo. Quando a política vira guerra santa, o caráter do líder passa a importar menos que a identidade do inimigo, segundo uma matéria da Associated Press. Já no Brasil, Bolsonaro entendeu essa linguagem com precisão assustadora. A crise econômica, a Lava Jato, o desgaste do PT, a violência urbana, o antipetismo, o pânico moral e o crescimento das igrejas evangélicas conservadoras. Principalmente, né? Eles pegaram o povo do público evangélico como massa de manobra total. Ainda mais colocando esse monte de comparsas, né? Pra mim, na minha cabeça, facção mesmo é o que esse povo faz. Porque quanto mais você procura, mais lixo você acha, mais porcaria você acha. Senhor da glória. Criaram um ambiente perfeito, a tempestade perfeita. Bolsonaro entrou como personagem tosco, agressivo, com certeza, supostamente autêntico. É o jeitinho dele. Falava como quem não estudou muito. E isso virou virtude para uma parcela do eleitorado. Tratava grosseria como sinceridade. Tratava ignorância como coragem. Tratava crueldade como firmeza. A genialidade perversa do bolsonarismo foi transformar ressentimento em pertencimento. A pessoa que se sentia invisível passou a se sentir parte de uma guerra histórica. Gente, isso daí foi horrível. Isso daí foi uma validação para a pessoa ser desumana. Foi uma validação para a pessoa falar atrocidade. E é por isso que as coisas estão hoje em dia. Esse povo pegou força para falar coisas desumanas, absurdas e criminosas. E é por isso que tá desse jeito. Eu, na época, eu penei demais. Deus é mais. Mas nunca abracei, nunca acreditei que isso aí seria um movimento libertador. Eu sempre achei que fosse um movimento que fosse me matar a qualquer momento. Mudando o mundo. O homem comum virou soldado da pátria. A senhora do grupo de WhatsApp virou guardiã da família. O trabalhador precarizado virou combatente contra o comunismo. O fiel virou defensor de Deus contra inimigos imaginários. O pequeno empresário endividado virou vítima do Estado, nunca dos bancos, dos juros, da concentração econômica ou da cadeia real de exploração. A partir daí, o debate material perdeu espaço
para a fantasia moral. O preço da comida podia subir, o salário podia continuar baixo, a fila do hospital podia crescer, a aposentadoria podia ficar mais difícil, a desigualdade podia aumentar. Bastava repetir que o verdadeiro perigo vinha do professor, da urna, da imprensa, do Supremo, da esquerda, da arte, da universidade, da vacina, da ONU, da China, do ET ou de qualquer fantasma fabricado para aquela semana. Foi assim que a pobreza deixou de ser percebida como uma questão de estrutura e passou a ser narrada como uma batalha moral. Essa é uma das razões pelas quais tanta gente pobre defende político que ataca os pobres, que odeia os pobres. A pessoa não sente que está defendendo um programa econômico contra si mesma. Ela sente que está defendendo sua família, sua religião, sua honra, sua masculinidade, sua bandeira, seu bairro, sua memória, sua identidade. É muito profundo isso. Que não tem nada a ver. A extrema-direita troca interesse por identidade. E identidade ferida pode ser mais forte que boleto. No Brasil, em 2018, o WhatsApp teve papel decisivo na circulação de pânico moral. Nada mais perigoso que o ego, minha gente. Nada mais perigoso. Imagens manipuladas, acusações falsas e teorias conspiratórias. Quem não se lembra aí da mamadeira de piroca, né? Jamais esqueceremos disso. E tem gente que acredita nisso até hoje. Até hoje. Usa como Pesquisadores analisaram imagens verificadas que circulavam no WhatsApp durante as eleições brasileiras e indianas, mostrando como campanhas de desinformação exploraram o aplicativo em ambientes fechados e difíceis de monitorar em escala. O problema não era apenas a mentira isolada, era o ecossistema todo. Grupos de família, igreja, bairro, trabalho, todos funcionando como pequenas redações clandestinas da paranoia, com engrenagens perfeitas trabalhando para eles. Não estamos falando aqui de um tiozão confuso mandando uma corrente. A gente está falando aqui de uma infraestrutura social da mentira. A mentira política moderna raramente tenta convencer todo mundo. Os caras é umas cobras, sorrateira, a gente fala, povo sem moral, cambada de psicopata. Ela mira em quem já está emocionalmente pronto para acreditar. Quando uma pessoa passa anos ouvindo que a esquerda quer fechar igrejas, que professores querem destruir as nossas criancinhas, que a imprensa mente sempre, que a justiça é comunista, que pobre recebe benefício porque é preguiçoso, vagabundo, que trabalhador sem carteira é empreendedor, que bilionário é herói e que imposto sobre rico é inveja. Ela começa a morar dentro de uma ficção. Essa ficção tem vilões, mártires, profetas e heresias. O líder vira perseguido, a imprensa vira inimiga, a ciência vira arrogância, a universidade vira doutrinação, a justiça vira conspiração, o adversário vira ameaça existencial. Eles deturpam tudo, gente. Eles contaminam tudo. Tudo. Aliena e inverte as coisas e não faz sentido nenhum. Deixa a gente louco. O eleitor vira soldado. Trump fez isso com maestria nos Estados Unidos. Bolsonaro fez isso com brutal eficiência no Brasil. Tem uma frase que resume muito bem essa máquina. Quando o eleitor aceita a mentira como prova de lealdade, a realidade perde a eleição antes mesmo da votação. Em 2022, Bolsonaro tentou recuperar terreno entre os mais pobres com uma explosão de benefícios, subsídios e medidas econômicas em ano eleitoral. A Reuters verificou que dados indicam gastos de aproximadamente 273 bilhões. Não adiantou, gente. Não adiantou. Depois do que ele fez na pandemia, depois de tudo que ele falou na pandemia, depois de tudo que o pobre sofreu na pandemia, existir pobre que é bolsonarista, pra mim, ó... Bilhões de reais em benefícios no período eleitoral de 2022, incluindo medidas voltadas a taxistas, motoristas e isenções fiscais. O detalhe
É revelador. Um governo que passou anos atacando a lógica da proteção social, recorreu ao dinheiro público em escala gigantesca quando precisou disputar voto popular. Isso segundo uma matéria da Reuters. Essa é uma das ironias mais fortes do populismo da direita. Ele demoniza o Estado quando o Estado serve ao pobre. Porém, ele abraça o Estado quando o Estado serve à própria sobrevivência política dele. Bolsonaro perdeu a eleição em 2022, mas o bolsonarismo não desapareceu. Muito pelo contrário. Lula venceu com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. A disputa presidencial mais apertada da história brasileira recente. O resultado revelou um país rachado por renda, religião, região, mídia, medo e identidade política. A gente precisa fazer essa pergunta incômoda. Como um governo marcado por desprezo aos pobres, ataques à ciência, negligência sanitária, culto às armas, defesas de interesses empresariais e brutalidade simbólica, ainda conseguiu quase metade dos votos válidos? A resposta passa por uma palavra que a esquerda muitas vezes subestima: humilhação. A pobreza não produz automaticamente... Me respeita, filho. Me respeita, tem 40 anos de idade. Acho que não. Eles humilham para abraçar. O pobre se sente humilhado com os argumentos dele, não consegue argumentar, fica calado, imóvel. Uma cambada de gaslight do capeta. Muitas vezes produz vergonha, raiva, competição entre pobres e desejo de distinção. Em sociedades profundamente desiguais, muita gente pobre não quer se reconhecer como pobre. Sim. Quer se imaginar como alguém temporariamente impedido de ser rico. E aí que a extrema-direita entra com uma promessa sedutora, perfeita. Você não é explorado. Você é um vencedor sabotado por vagabundos, corruptos, comunistas e minorias protegidas. Essa narrativa é emocionalmente confortável. Ela preserva o orgulho individual. Ela oferece um inimigo invisível para odiar. Ela transforma fracasso econômico em superioridade moral. O trabalhador sem direitos passa a se ver como empreendedor. A pessoa endividada passa a se ver como vítima de impostos. O morador da periferia passa a culpar outro pobre por benefícios sociais. O fiel passa a acreditar que votar em autoritário é defender diretamente Deus. O homem frustrado passa a acreditar que feminismo, diversidade e direitos humanos roubam dele uma posição que o mundo lhe devia. A extrema-direita é uma máquina de reciclagem do ressentimento. Ela pega a frustração legítima e entrega ódio direcionado ao alvo errado. Nos Estados Unidos, esse processo também se misturou à nostalgia. Trump prometeu tornar o país grande de novo. Uma frase que funciona justamente por nunca explicar grande para quem? Grande para trabalhadores precarizados? Grande para imigrantes? Não. Grande para negros? Grande para mulheres? Não. Grande para bilionários? A nostalgia política bilionário. é eficiente, porque cada pessoa projeta nela seu próprio passado inventado. No Brasil, Bolsonaro fez algo parecido, com ditadura, família tradicional, militarismo e antipetismo. A ditadura virou ordem, a brutalidade virou disciplina, a censura virou combate, a degeneração, o atraso virou tradição, a ignorância virou autenticidade, é o jeitinho dele. A extrema-direita sempre vende um passado limpo porque precisa esconder a sujeira da história. Tosco, e quando alguém mostra os dados, a resposta vem pronta. Isso é coisa de mídia. Quando a justiça age, é perseguição. Quando a ciência explica, é doutrinação. Quando a universidade pesquisa, é ideologia. Quando o artista critica, é mamata de vagabundo. Quando o pobre recebe ajuda, é compra de voto. Quando o rico recebe privilégio, é incentivo ao mercado. É sempre essa mesma linguagem. É uma tecnologia de dominação. Chamar trabalhador precarizado de empreendedor muda a percepção da exploração. Chamar bilionário de gerador de riqueza apaga o trabalhador que produz
essa A riqueza. riqueza pra ele. Chamar direito social de privilégio transforma proteção em culpa. A extrema-direita não precisa convencer o pobre de que sua vida tá boa. Ela precisa só convencer o pobre de que alguém ainda mais vulnerável está roubando o seu lugar. Esse mecanismo aparece na obsessão contra programas sociais. Em vez de perguntar por que banqueiros lucram tanto, por que bilionários pagam proporcionalmente pouco, por que o aluguel consome metade da minha renda, Por por que que, o trabalho gente? informal cresce, por que a comida fica cara, Por que a gente não consegue parte comprar do uma debate casa? público fica presa no vizinho que recebeu auxílio, um vizinho vagabundo. É, A política vira briga de fila. O pobre da frente culpa o pobre de trás. Enquanto o dono do prédio cobra ingresso para a eles fila estão inteira. rindo da nossa cara. A guerra cultural serve Normal. exatamente para isso. Ela Normalzinho. desloca a energia da população. Em vez de discutir salário, imposto, moradia, saúde, transporte e concentração de renda, o país discute pânico moral fabricado. A cada semana, um novo escândalo simbólico, uma fala tirada de contexto, uma escola acusada, um artista vagabundo demonizado, um livro atacado, um banheiro transformado em ameaça civilizacional. Esse teatro da audiência, voto e dinheiro também preserva privilégios. A imprensa internacional frequentemente observa esse padrão em várias democracias. Líderes populistas autoritários se apresentam como voz do povo, atacam instituições, denunciam elites culturais e econômicas de modo seletivo, exploram o medo de outsiders e prometem restaurar a ordem. Contra tudo isso que tá aí. A cientista política Pippa Norris descreve forças populistas autoritárias como movimentos que se alimentam de ameaças percebidas e desafiam a legitimidade de instituições estabelecidas, frequentemente em nome de um povo, todas as aspas possível, O apresentado povo é como deles. moralmente puro. Essa definição ajuda a entender Trump e Bolsonaro. O povo, entre aspas, deles, nunca é o povo inteiro. É uma torcida moral. Quem discorda vira traidor, imediatamente. Comunista, globalista, vagabundo, inimigo da família ou cúmplice do crime. Por isso, Né? Eu acho que quem é traidor mesmo, assim, não é que eu sou leiga, hein? Mas eu acho que quem é traidor mesmo é quem vai lá no outro país pra entregar o nosso. Traidor da pátria são eles mesmo. Cambada de vagabundo. Gabu? o pobre que apoia esses líderes muitas vezes não se percebe como pobre apoiando o rico. Ele se percebe como parte do povo verdadeiro, escolhido de Deus, lutando contra uma elite cultural imaginada. Meu ovo. A elite econômica real fica protegida nos bastidores, Claro. financiando, lucrando, esperando a próxima reforma. Psicopata, né, velho? Eles vão sujar a mão, eles põem os outros pra ficar militando pra eles. O próximo corte, a próxima privatização, o próximo pacote de desregulação. A crueldade econômica precisa de uma trilha sonora moral. O eleitor ouve a trilha e esquece de olhar para o contrato. A partir de 2020, a pandemia expôs esse método de maneira clara. Trump e Bolsonaro trataram a crise sanitária com desprezo, conflito com especialistas, ataques à imprensa A e ciência. polarização da ciência. A morte virou disputa narrativa. A máscara virou símbolo ideológico. Se você usa máscara, você é comunista. A vacina virou guerra cultural. O que deveria ser política pública virou teste de fidelidade ao líder. No Brasil, a desinformação sobre saúde continuou circulando em ecossistemas digitais. Um estudo publicado em 2026 apresentou um conjunto de cerca de 4 milhões de postagens de canais brasileiros anti-vacina no Telegram entre 2020 e 2025. Associando a queda de cobertura vacinal. Que ele estava falando é grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, não era grupo que ficava na Surface, né, no submundo, não ficava lá boiando aqui pra gente ver aqui e catar. Agora, eles estão a bolha deles já estão tão inchada dessa porcaria que tá vazando todo esse pensamento deles, que eu vou mostrar nos próximos vídeos. A circulação de conteúdos falsos ou enganosos em redes sociais. A política do ressentimento não parou na urna. Ela invadiu
à saúde pública. Esse fenômeno, pessoal, ele não é apenas eleitoral. Ele é civilizacional. Quando uma população pobre passa a desconfiar de vacina, de universidade, imprensa, justiça, ciência e serviço público, quem ganha com isso? Ganha quem vende solução privada. Ganha quem lucra com caos. Ganha quem transforma medo em audiência. Ganha quem governa por exaustão. A extrema-direita não precisa resolver a pobreza para conquistar pobre. Não precisa. Ela precisa só administrar o ressentimento desses pobres. E essa administração é feita com símbolos muito eficientes. Bandeira, Bíblia, polícia, família, pátria, masculinidade, ordem, inimigo interno, nostalgia e perseguição. É a cartilha perfeita. O líder autoritário se apresenta como homem simples do povo, mesmo cercado da elite. Fala errado de propósito ou transforma a grosseria em charme. É o jeitinho. Ataca jornalistas para parecer popular. Humilha adversários para parecer forte. Ofende minorias para parecer corajoso. Despreza especialistas para parecer independente. Quanto mais escandaloso, mais fiel parece para sua base. A vulgaridade vira prova de autenticidade. Nojento. Trump percebeu que cada absurdo rendia cobertura. Bolsonaro percebeu que cada frase brutal, imbecil, dominava o debate. A mídia reagia, a base vibrava, os adversários se indignavam e o centro da conversa continuava sendo ele. Essa é a economia da atenção autoritária. O escândalo ocupa o espaço onde deveria estar o programa de governo. Enquanto todo mundo discute a ofensa da semana, passam reformas, cortes, privilégios, alianças, nomeações, destruição ambiental, ataques institucionais e normalização da barbárie. A pergunta que a gente faz que é: por que pobre defende político que odeia pobre? Precisa ser respondida sem arrogância. Chamar todo eleitor pobre de burro apenas alimenta mais ainda esse problema. O que existe é uma mistura poderosa de abandono real, propaganda profissional, ressentimento social, pânico moral, identidade religiosa, desinformação, antipolítica, medo da perda de status e desejo de punição. A extrema-direita oferece uma história pronta, empacotada pra gente. Da fezes. Uma história falsa, mas emocionalmente poderosa. Essa história, o pobre não é explorado. Ele é traído por inimigos culturais, forças ocultas. O rico não é privilegiado. Ele é exemplo de mérito. O Estado não é espaço de disputa. Ele é um monstro quando ajuda os vulneráveis e é ferramenta legítima quando protege os aliados. O líder não é responsável por seus atos. Ele é vítima permanente de uma conspiração total. Essa história funciona porque dá sentido à dor. Só que sentido falso também organiza multidões. O Brasil e os Estados Unidos mostram que a extrema-direita moderna aprendeu a vencer disputas políticas, entrando pela ferida emocional da sociedade. Trump e Bolsonaro não inventaram a pobreza, a desigualdade, o medo, o racismo, o fanatismo religioso ou o ressentimento. Eles só transformaram tudo isso em método organizado. Pegaram uma população cansada de apanhar e ensinaram parte dela a bater, só que no alvo errado. A tragédia política do nosso tempo está aí. Milhões de pessoas foram convencidas cegamente de que defender quem as explora é sinal de inteligência, coragem e patriotismo. É síndrome de Enquanto Estocolmo. o pobre grita contra outro pobre, o verdadeiro poder assiste tranquilo, protegido por uma cortina de bandeiras, versículos, memes, mentiras e ódio bem distribuído. A extrema-direita não é forte porque entende melhor a economia. Ela é forte porque entende feridas. A extrema-direita sabe onde apertar, sabe transformar vergonha em raiva, raiva em identidade, identidade em voto e voto em licença para destruir. Trump e Bolsonaro são sintomas de uma engenharia política mais profunda. A fabricação de um povo que se orgulha de defender seus próprios algozes, desde que possa odiar alguém mais frágil no caminho. O pobre que defende político, que despreza pobre, não nasceu assim. Ele foi trabalhado, cercado, bombardeado e convertido por uma indústria
do medo. E Sim. a pergunta que fica é cruel, pessoal. Quanta A política do medo, né? Eu lembro de ver isso daí falando sobre a Igreja Católica sendo dominada, não sei o que, a política do medo. Se você não fizer isso, você vai pro inferno. Se você não fizer aquilo, ó, tua família, ó, Deus, pátria e família aí, ó. das eleições uma sociedade precisa perder para a mentira antes de descobrir que o inimigo nunca foi o vizinho pobre, o professor, o artista, o imigrante ou a urna? E será que um dia eles vão abrir os olhos para a verdade? Vão acordar? Essa pergunta fica no ar. Agora eu quero participação de vocês. Você Torço conhece pra que alguém que sim. vota contra os próprios interesses por medo, religião, antipetismo ou ódio político? O que Infelizmente. mais pesa nessa escolha? Economia, identidade, religião ou desinformação? Eu quero ver seu comentário sobre essa questão aqui embaixo. Beleza? Fique à vontade, o espaço é seu. Pessoal, gostou do vídeo? Eu pesquisei bastante, eu produzi um conteúdo aqui, praticamente um documentário para vocês. Se vocês puderem ajudar a gente, são aqueles 3 passos fundamentais. O primeiro é o like, para o YouTube continuar distribuindo o vídeo. Segundo passo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E igualmente importante, pessoal, é você pegar o link desse vídeo e espalhar para todo mundo que você conhece. Passa para frente mesmo, sem dó. Espalha para grupo de discussão, passa para aqueles seus amigos que estão com a mente corrompida. Quem sabe eles acordam. Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, mas a gente precisa tentar. Se a gente não tentar, a gente jogou a toalha e aí acabou, né? Acaba de vez, não tem o que fazer. Então, se puderem ajudar compartilhando o vídeo, vai ser de enorme ajuda. Quem puder ajudar a gente financeiramente, só se você puder, a gente tem algumas formas. O pessoal pediu pra gente disponibilizar nosso Pix, que é canal que tem colaborado. Temos também aqui embaixo o botão de valeu, via botão valeu. E também temos o sistema de membros aqui do canal, que por menos de um cafezinho por mês,